Olha que interessante. Uma história chinesa muito antiga do taoísmo fala de um camponês que habitava numa aldeia muito pobre do interior. Olha que interessante isso. Essa história aqui vai falar um pouquinho sobre como ressignificar. Olha aqui, ó, desse livro Ressignificando. Muito do que eu uso nos meus atendimentos está aqui. E eu quero te convidar para observar por esse ponto de vista. Várias questões emocionais que você experimenta e que de alguma forma você acaba acumulando, empilhando problemas e vai, sabe, abafando e tocando para baixo do tapete e vai seguindo a tua vida. Só que as questões tendem a se repetir por padrões, né? E olha que interessante essa história aqui, ó. Uma história chinesa muito antiga do taoísmo fala de um camponês que habitava uma aldeia muito pobre do interior. Era considerado bem de vida porque possuía um cavalo que usava para arar a terra e como meio de transporte. Um dia o seu cavalo fugiu. Todos os vizinhos exclamaram que isso era algo horrível e o camponês disse simplesmente, talvez. Alguns dias depois o cavalo voltou e com ele trouxe mais 2 cavalos selvagens. Todos os vizinhos alegraram-se com a sua boa sorte, mas o camponês tão somente disse talvez. No dia seguinte, o filho do camponês tentou montar um dos cavalos selvagens. Este o lançou por terra e o rapaz quebrou a perna. Os vizinhos todos condoeram-se com o seu azar, mas novamente o camponês disse talvez. Na semana seguinte, os oficiais da convocação militar vieram até a aldeia para recrutar jovens para o exército. Rejeitaram o filho do camponês justamente porque ele estava com a perna quebrada. Quando os vizinhos comentaram como tinha sorte, o camponês respondeu, talvez. O significado de todo acontecimento depende do molde pelo qual vemos. Quando mudamos o molde, mudamos o significado. Ter 2 cavalos é uma coisa boa, até que considere o fato no contexto de quebrar a perna do filho. E esta perna quebrada parece uma coisa ruim no contexto da pacífica vida no lugarejo, mas no contexto do recrutamento de uma guerra, subitamente torna-se um acontecimento positivo. Percebe isso? Te dá conta que o que acontece na sua vida e que você dá uma visão, um ponto de vista que é ruim, que é algo que te causou algum desconforto, te fez mal, te irritou, enfim, algo que você não está gostando, do seu ponto de vista nesse momento é algo ruim. Mas será mesmo que só tem esse ponto de vista para você observar? Será mesmo que é só esse prisma que existe em toda a sua vida? Será que é só esse ponto de vista que pode te ajudar a resolver isso? Sabe que eu fiz vários atendimentos individuais para pessoas que queriam fazer uma transição de carreira. E tinham pessoas que reclamavam, maldiziam quando ficavam desempregadas e tal. E tinham outras que ficavam muito felizes que, bom, então agora eu posso fazer o que eu quero fazer. Agora eu posso trabalhar no ramo que eu quero. Eu estou livre, eu estou liberado. Percebe? Então são pontos de vista diferentes para a mesma situação. Qual será que é a melhor? Qual será que é a certa? Qual será que é a correta? A errada? Não sei. Vai depender muito do molde que você vê, depende muito da sua necessidade, depende muito do seu ponto de vista. Porque, vamos combinar, se você só tem um ponto de vista daquela situação, significa dizer que muito provavelmente você deve estar sofrendo por ela. Eu vou repetir. Se você só tem um ponto de vista sobre aquela situação, muito provavelmente significa dizer que você pode estar sofrendo pelo aquele acontecimento. Entende?
Eu trouxe essa história do camponês, desse livro, porque esse livro foi baseado na obra da Virginia Satir, uma terapeuta familiar, e que ela trabalhava muito forte essa questão do ressignificar. Então, a live de hoje vai ser muito nesse ponto de vista. Ainda hoje, um atendimento que eu fiz individual, daqui a pouquinho mais eu vou falar sobre ele, fala justamente sobre isso, sobre o ponto de vista. O ponto de vista. O prisma, o único prisma que me resta sobre aquela questão e que me causa uma limitação durante uma vida inteira. E se eu não mudar esse prisma, se eu não mudar esse ponto de vista, eu continuo com essa limitação, com esse padrão até o fim da vida. Talvez pareça pesado isso que eu disse, mas isso acontece com todos nós. Isso acontece com você, comigo, com qualquer um. Porque tem coisas que a gente não trabalha, tem coisas que a gente não mexe, tem coisas que a gente não muda. Eu já recebi vários atendimentos, eu como cliente, e já atendi também centenas de pessoas. E eu percebo que é o ponto de vista de cada um e exatamente conectado às suas crenças que faz então o sofrimento vir à tona. Aquela pessoa sofrer e ou paralisar, ou enfim, fazer errado, ou não fazer, entende? É o ponto de vista. E como já se fala, né, que o ponto de vista é a vista de um ponto, né? Então, percebe quais são os seus pontos de vista sobre um fato. Já parou para pensar nisso? Parou para pensar que talvez não tenha só uma visão, uma ótica sobre aquilo? Talvez tenham várias outras situações, talvez não seja só uma verdade, talvez tenham várias verdades, que talvez não tenha só um lado e sim vários lados. E a live vai ser nesse sentido. Daqui a pouquinho, quando eu mencionar o atendimento que eu fiz hoje, eu vou falar especificamente sobre essa questão, né, de me perceber sem recursos, de me perceber ali, talvez até pequeno, diante de uma situação. E que, bem na verdade, aquela pequenez fui eu que me coloquei lá. Eu me coloquei daquele tamanho diante de uma situação. Exatamente o meu ponto de vista que me colocou ali pequeno diante de um problema gigante que eu mesmo construí. Talvez pareça maluco, mas no desenrolar da live vai fazer mais sentido. Vai ser uma live objetiva. Te convido para que você me acompanhe, te convido para que você então siga comigo e você vai ver que interessante é poder olhar o mesmo problema por vários pontos de vista. Entende? E vai ser nesse sentido que essa live vai transcorrer hoje, tá bom? Se você está me assistindo no YouTube, está me assistindo no Facebook, curta, compartilhe, deixa lá marcado para que você possa ser avisado quando outros materiais chegar, tá bom? Toda semana, segundas, quartas e sextas, eu faço live aqui no canal do Instagram e eu compartilho nas outras redes. Eu te convido para que você me siga lá no Instagram, que você curta e compartilhe se você estiver no YouTube, de repente no Facebook, enfim, independente. Tá bom? Feito? Vamos lá então? Então eu quero te convidar para que você compartilhe comigo. Qual será uma situação que você gostaria de expor para que nós pudéssemos debater sobre isso, né? É muito comum as pessoas sofrerem sozinhas, caladas, diante de uma situação. O meu foco está muito voltado para o estresse, ansiedade, medo, procrastinação. Mas quando eu estou atendendo, no final das contas, não tem nome, não tem palavras. O que o ser humano experimenta de limitação diante de uma situação, ok? Eu vou repetir. O que o ser humano experimenta de limitação, um desconforto, um estado emocional, uma ansiedade, um medo, um estresse, diante de uma situação, algo que pode acontecer, ou que ele acredita que vai acontecer, ou que já aconteceu. Então, nesse nível não tem palavras. Isso que acontece aqui dentro, esse desconforto que você experimenta, não tem palavras. Então eu não me apego muito a palavras, me apego sim aos atendimentos.
os atendimentos onde eu posso te ajudar de forma muito pontual, cirúrgica, exatamente num ponto aonde pode estar te atrapalhando há muito tempo. Sabe o estresse que você experimenta com o seu chefe, o estresse que você experimenta com seus colegas, talvez na sua empresa, talvez ao caminho, durante o caminho até chegar à empresa, talvez até mesmo no dia a dia ali trabalhar, você está estressado, você está estressada, e esse estresse de alguma forma você acaba levando isso para o resto da tua vida, para outras áreas, para a tua família, para o teu relacionamento, os teus relacionamentos profissionais, pessoais. Então, eu quero te convidar para que você então observe que para você se estressar, significa dizer que o seu ponto de vista, muitas vezes, não está sendo levado em consideração. Muitas vezes estão passando por cima, estão atropelando. E isso de alguma forma te irrita, isso de alguma forma você experimenta algum desconforto. Então, quando você experimenta esse estresse, se eu te convidar agora para pensar um pouquinho e olhar para trás, vai perceber que esse motivo que te estressou, muito provavelmente, já te estressou várias outras ocasiões ao longo da sua vida. Não foi a primeira vez. É como se fosse um padrão. Porque essa emoção que você experimenta está conectado a uma crença. Entende? E essa crença você construiu na sua infância. Olha que interessante. Hoje durante um atendimento, uma moça que vai fazer uma apresentação, e essa apresentação, uma apresentação muito importante e tal, e essa apresentação já é dentro de um conteúdo que essa pessoa domina, que ela tem conhecimento sobre esse assunto, mas quando ela estava pensando em efetuar essa apresentação, ela experimentava um desconforto no peito, um batimento cardíaco acelerado, respiração curta, talvez até ofegante, um pouco mais densa. E quando eu pedi para ela se conectar com esse batimento cardíaco acelerado, com essa respiração curta, talvez até pesada, ofegante, ela se conectou e esse batimento cardíaco acelerado tinha uma intenção. O inconsciente tinha uma intenção para promover esse batimento cardíaco acelerado. E a intenção era que essa pessoa não ficasse exposta diante de pessoas. Percebe? Porque se essa pessoa ficasse exposta, as outras pessoas podiam ver, podiam julgar, ela podia errar, e aí o que as pessoas iam dizer, e aí o que ela ia dizer para ela mesma, todo o estudo que ela fez diante daquela situação cairia por terra, e não era isso que ela queria para ela. Então percebe, nem aconteceu nada ainda, não aconteceu nada ainda. Esse evento ainda vai acontecer, mas mesmo assim, quando ela só pensa nessa situação, automaticamente ela já experimenta esse medo. Um medo de errar, um medo de falhar. E se ela falhar, então vão ficar olhando para ela, vão ficar observando, vão ficar julgando ela, vão dizer que ela não foi bem, que ela errou, bababá, bababá, bababá. E nós costumamos a contar uma historinha para nós. Uma tragédia, a gente imagina, a gente projeta o futuro de coisas ali que a gente fica ansioso, com expectativa de como será, e a gente cria um cenário terrível e que invariavelmente a gente está se lascando, entende? Então, quando a gente projeta esse cenário, quando a gente projeta o futuro e se vê se dando mal, pode ter certeza, o teu coração ele vai acelerar, certo? Só que você pensa tudo isso, vem à tua mente e você tem o coração acelerado por um motivo. Significa dizer que o teu inconsciente acredita que você pode falhar. Ele só acredita que você pode falhar baseado em um histórico ao longo da sua vida. Ok? Baseado em um histórico.
Se você não falhou diante de uma apresentação, ele não tem isso registrado no histórico. Então você não tem medo de fazer uma apresentação. Entende? Pois bem, então quando eu peço para minha cliente se conectar com o inconsciente mostrar onde foi que ela aprendeu que ela poderia falhar diante de uma apresentação, ela volta lá para sua infância e volta no atendimento individual, volta lá para sua infância, lá por volta dos 16 anos. E esse atendimento eu pude conduzir e junto com ela, junto com o inconsciente dela, descobrir o que tinha nessa cena aos 16 anos. E nessa cena, curiosamente, tinha uma apresentação. Curiosamente, tinha uma apresentação onde ela ia se expor diante de pessoas. E quando ela estava lá aos 16 anos, ela não estava se divertindo com aquilo. Ela preparou um texto, ela estudou, ela decorou e ela ia declamar uma poesia, um texto. Quando ela chegou na frente, ela com 16 anos, muito medo, a única coisa que ela conseguia ver é que estava tudo escuro e ela só conseguia observar os olhos das pessoas. E adivinha o que os olhos estavam fazendo? O que os olhos das pessoas estavam fazendo? Olhando e julgando. Julgando que ela poderia não estar bem, que ela poderia errar, que ela poderia falhar, e que se ela errasse, se ela falhasse, ela ficaria muito mal, sentiria vergonha, né? E tudo isso ela levaria para a vida dela. Mas percebe, ela tinha tão somente 16 anos. Tão somente 16 anos. O que sabe da vida uma menina aos 16 anos? Entende? Para as suas primeiras apresentações. Então, percebe hoje uma mulher madura, adulta, quando ela pensa em se apresentar nesse evento, um evento online onde ela foi convidada e ela vai palestrar, ela é uma das 3 convidadas, quando ela pensa nisso, o coração dela já começa, opa, tem alguma coisa aqui, entende? O inconsciente, ele não quer que você se dê mal novamente. Então, se você se deu mal lá atrás, segundo o que se acredita, se foi desconfortável, quando eu digo se deu mal, significa dizer que você experimentou um desconforto muito grande e isso ficou registrado no seu inconsciente, no seu sistema nervoso. Entende? Então, quando você volta para o passado e consegue confrontar essa situação, você consegue ver pelo ponto de vista de um adulto, observando o ponto de vista de uma criança, aos 16 anos. Percebe? Então, fica contraditório, fica estranho, fica 2 vieses, fica 2 universos, né? Ou seja, uma menina que está assustada porque vai declamar um texto e uma mulher adulta que já é muito capaz de fazer isso e faz isso muito bem, mas quando ela olha o desafio da menina, ela quase acha graça. Claro que não tô dizendo que é engraçado, óbvio que não. Mas quando ela olha para o desafio da menina, para aquela mulher experiente, mulher capaz, que já falou diante de várias pessoas, quando ela olha aquele desafio, para ela não é desafiador, mas para aquela menina é. Entende? São pontos de vista diferentes. Pontos de vista diferentes. Por que aquela mulher, quando voltou para o passado e olhou aqueles olhos ali, olhando para ela, tudo escuro, por que ela não se assustou? Porque a identidade da mulher já está muito bem construída, mas daquela menina não. A mulher chegou lá, olhou o desafio, nem achou tão desafiador, mas quando a menina se deparou diante daquela situação, achou desafiador. Pontos de vista diferentes. Depende do molde. Entende? Depende do molde. O molde ao qual a sua crença sobre você mesma, sobre você mesmo, foi construído. Foi construída. Entende? Naquele momento, na sua infância, aconteceu algo traumático, talvez você dê outro nome,
aconteceu algum evento e esse evento foi muito marcante para você. Então, esse evento que foi marcante ficou registrado na tua memória. Você sabe como é que a memória acontece? A memória acontece através de uma emoção. Você só tem a memória que tem porque aconteceu uma emoção naquele momento. Se você não tivesse emoção, provavelmente você não teria memória de nada. Então, te dá conta que tudo que aconteceu lá no passado e está ecoando ainda nos dias de hoje foi marcado na tua infância. E se foi marcado na tua infância, você vai levar para o resto da sua vida. Enquanto você não ressignificar aquele acontecimento da tua infância, você vai levar para o resto da tua vida. E isso vai te atrapalhar. Isso eu te garanto. Porque eu já fiz centenas de atendimentos e todos eles têm uma causa, e a causa é na infância. Raros os casos não são na infância. Raros os casos. Então, percebe, isso que está te atrapalhando hoje, você adulto, adulta, você capaz, profissional, pai, talvez até já pai, mãe, talvez avô, talvez avó, não importa. Porque aquela criança, ela vai te acompanhar até o fim da sua vida. Enquanto você não ir lá, pegar ela pela mão e conduzir ela para a ressignificação. Você precisa ressignificar. Aquela crença que aquela criança acredita, você precisa ressignificar. Enquanto você não ressignificar, ela vai te acompanhar. Ela vai te acompanhar. Porque o que faz hoje você ter medo, você ficar ansiosa, ansioso, estressado, estressada, com raiva, com medo, não é coisa da sua fase adulta, isso é coisa da sua infância. Isso é coisa indiscutivelmente da sua infância. Coisas que aconteceram na sua infância e enquanto você não ressignificar essa crença que de alguma forma te atrapalha, isso vai te atordoar até o fim da sua vida. Quando eu estava trabalhando o atendimento individual hoje mais cedo, eu observava quão semelhante eram a situação que essa pessoa adulta estava enfrentando com aquela situação daquela menina. Então, não era a pessoa adulta, não era essa mulher madura, adulta, que estava com medo de se apresentar. Não, era uma menina. Era uma menina que estava lá com medo. Entende? Era uma menina nos dias de hoje, era uma crença de uma menina. Entende isso? Então, observa por esse ponto de vista. Muito bem, muito bem. Tá fazendo sentido até aqui? Talvez pareça muita informação, talvez não. Eu te convido para que, se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui embaixo para mim, compartilha comigo o que você está achando desse vídeo aqui. Porque toda segunda, quarta e sexta eu preparo um material para te apresentar para que faça sentido dentro do teu ponto de vista, para que faça sentido dentro dos teus desafios. E vamos combinar? Eu não tenho como ter acesso ao teu desafio se você não compartilhar comigo. Então eu peço que você compartilhe, porque muitas vezes o seu desafio também é um desafio de várias pessoas. E quando eu respondo para você, também respondo para várias pessoas. Entende? Então, se você puder contribuir, se você puder compartilhar comigo, vai ser muito bacana. Assim eu vou poder ajudar não só você, como outras pessoas também. Tá bom? O que você está achando desse material? Tá bom? Então, deixa eu só te convidar para que toda segunda, quarta e sexta, aqui no canal do Instagram, por enquanto, depois eu vou fazer nos dois, no YouTube junto, mas por enquanto aqui no canal do Instagram, Libertando a Sua Essência, ok? No canal do Instagram, Libertando a Sua Essência, pesquisa lá toda segunda, quarta e sexta. Eu tenho live aqui disponível para você acessar, para você estar comigo aqui fazendo perguntas, compartilhando, comunicando, interagindo de alguma forma,
se apropriando, né, dessas informações que eu compartilho aqui, ok? Então, se você tiver alguma pergunta, pode me mandar um direct, um inbox. Se você tem alguma dúvida sobre atendimentos individuais, pode me mandar também. Eu vou te responder com o maior prazer, vou te explicar como que funcionam os atendimentos individuais, porque os atendimentos hoje, quando eu faço, eu busco sempre conectar o meu cliente com o seu resultado, ou seja, o que ele veio buscar. Então, é sempre importante, dentro de um atendimento individual, você ter em mente o que você quer buscar, o que você quer para você. Ok, você está estressado, está estressada, tem ansiedade, tem medo, quer fazer uma transição de carreira, não importa o seu desafio, mas que você sempre tenha em mente o que você quer trabalhar, o que você quer tocar, que assim fica mais fácil de nós irmos lá e ressignificar aquele trauma que de alguma forma te atrapalha. Tá bem? Feito? Obrigado pela presença. Se você quiser ler esse livro aqui, é muito bacana. Talvez esteja ao contrário para você. Se chama Ressignificando, do mestre Richard Bandler e John Grinder, falando sobre programação neurolinguística e a transformação do significado. Me ajuda muito nos meus atendimentos, ok? Muito bem, muito bem. Quero agradecer a sua presença, quero agradecer aqui a sua participação. E se você tiver qualquer comentário, qualquer dica para contribuir, por favor, pode me mandar e vai ser um prazer. Tá bom? Um forte abraço e a gente se vê na segunda-feira às 19 horas. Tá bom? Valeu, um forte abraço. Tchau, tchau.